Hoje aqui no nosso programa nós vamos conversar sobre um assunto importante, é Dia Internacional da Luta contra o HIV, e a médica infectologista, doutora Keila Freitas, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda. Olá a todos, tudo bem? Doutora, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, né? Aliás, um dia importante de luta contra o HIV. O HIV é diferente da AIDS, é o vírus, correto? É importante a gente já começar diferenciando isso. Exatamente. A pessoa que tem a AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é uma queda importante da imunidade, ela está infectada pelo vírus HIV. Mas a pessoa pode viver com o vírus HIV, estar infectada pelo vírus HIV e não ter a doença AIDS. Isso é uma curiosidade, inclusive. Então, todo mundo que contrai o HIV não desenvolve a doença necessariamente. Não, a grande maioria das pessoas que se infectam pelo vírus HIV, se não iniciarem o tratamento, em algum momento da história da infecção, irá evoluir para a doença AIDS. Este tempo pode variar de 2, 3 anos até mais de 10 anos. Agora, se a pessoa começa a fazer o tratamento adequado, ela não evolui para a fase AIDS. Agora, existe uma porcentagem pequena da população, que são chamados controladores de elite, que podem ser portadores do vírus HIV e ainda assim, mesmo sem o tratamento, não desenvolverem a doença AIDS, pois essas pessoas têm uma imunidade natural ali para o vírus, mas é cerca de 1% da população apenas. Então, a grande maioria, se não fizer o tratamento, vai acabar alcançando essa fase final da doença, que é a AIDS. Doutora, nós já vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce, mas antes eu tenho uma pergunta. A pessoa que tem o HIV não desenvolveu a doença, mas ela transmite? A pessoa que tem o vírus HIV e tem vírus detectável no sangue, ela vai transmitir ou ela tem a capacidade de transmitir a doença, independente de ter sintomas ou independente de como está a imunidade dela. Agora, se a pessoa tem a carga viral no sangue, a quantidade de vírus no sangue em níveis indetectáveis, seja porque é uma controladora de elite, ou seja porque está em tratamento adequado, ela não consegue transmitir o vírus. Inclusive, a gente pode afirmar que pessoas com carga viral indetectável há mais de 6 meses e que está usando o tratamento de forma contínua, não consegue transmitir o vírus por relação sexual, mesmo sem preservativo. Agora, outras formas de transmissão, como transfusão de sangue, amamentação, outras formas que não sejam a via sexual, aí a gente sabe que quanto menor a carga viral, menor a chance de transmissão também, mas aí já não existem estudos robustos para afirmarmos que essa possibilidade nessas outras situações seja de zero, assim como podemos afirmar com relação à via sexual. Agora, doutora, falando sobre a questão do tratamento, o diagnóstico precoce é fundamental, incluir, né, um teste de HIV nos exames de rotina, porque a pessoa detectando a presença do vírus, iniciando o tratamento, ela não vai desenvolver a doença. Como funciona hoje em dia? O médico ele já pede regularmente, existe uma campanha específica, inclusive hoje é um dia especial, né, de luta contra o HIV. Qual que é a orientação? O ideal é que qualquer pessoa, independente de ter estilo de vida considerado de risco ou não, porque não existe grupo de risco para se infectar pelo HIV, mas sim existem estilos de vida de maior risco. No entanto, qualquer pessoa pode se infectar pelo vírus HIV e, inclusive, não saber que está infectada.
Por isso que o ideal é que as pessoas façam o exame específico do vírus HIV, pelo menos anualmente, junto aos seus exames de check-up geral. Então, tem médicos, como os ginecologistas, por exemplo, que já têm isso, que já estão bastante treinadinhos com relação a isso, e, em geral pedem. Mas muitos médicos de várias áreas não têm este costume. Inclusive, existe um preconceito, às vezes o médico acha que pedir um exame de HIV para um paciente que não está solicitando, ou um paciente que não tem sintomas, pedir em exames de rotina, é quase como que uma ofensa ao paciente. Especialmente, por exemplo, se tratam de pacientes homens, a princípio heterossexuais, ou mesmo idosos. Então, nessas situações, também deve-se fazer exames de rotina específicos para HIV, junto aos exames de rotina, mesmo que o seu médico de cabeceira, ou o médico que está acompanhando alguma doença crônica, não o faça. E, inclusive, existem em farmácias exames, testes rápidos, que a pessoa pode comprar e fazer em casa com todo o sigilo e inclusive sem necessidade de um pedido médico. Doutora, agora, HIV detectado não é o fim. Como foi dito inicialmente, tem tratamento, a pessoa não necessariamente vai ter AIDS. Como funciona esse tratamento hoje aqui no Brasil? Como nós estamos em relação ao nível mundial? Nós temos esse tratamento acessível pelo SUS, na rede privada tem um diferencial? Como funciona de modo geral? O tratamento para o HIV aqui no Brasil, ele é totalmente oferecido pelo SUS. Então, não é possível comprar o medicamento para o HIV aqui no Brasil, mesmo que a pessoa queira fazê-lo. Então, desde daquela pessoa muito pobre até o muito rico, todos obtêm o seu tratamento pelo SUS. Você pode passar com o médico do SUS, o médico do seu plano, ou mesmo um médico particular. Esses médicos irão fazer a solicitação, irão fazer a receita, e com essa receita a pessoa vai no posto específico de saúde que vende esse tipo de medicamento, que disponibiliza Retira. esse tipo de medicamento para a população e pega aí. Aqui em São Paulo, são os chamados centros de VST-AIDS, mas existem em estados diferentes, locais diferentes, mas são de referência para se pegar medicações deste tipo. E o que temos hoje no Brasil são vários esquemas de tratamento, porque o tratamento do vírus HIV não é feito com uma substância, é feito com pelo menos duas ou mais substâncias que podem estar contidas em um ou mais comprimidos. E esse esquema vai variar de acordo com a substância. A grande maioria deles é ingerido uma ou duas vezes ao dia, mas precisa ser tomado todos os dias. Já existe fora do Brasil opções de tratamentos injetáveis, que também está chegando aqui para a gente, mas ainda não é disponível, não está disponível para o uso da população. Mas nós temos vários esquemas de tratamento. Então, se por acaso a pessoa tem algum problema ou faz uso de algum medicamento que tem interação com algum componente, ou o vírus não responde àquele esquema, tem vários outros esquemas que podem ser usados, e isso existem também protocolos específicos para em qual situação e qual esquema que a gente deve utilizar. Doutora, para concluir, nunca é demais falar da importância da prevenção. Inclusive, hoje, além do preservativo, tem também a PrEP. Ela é 100% eficaz? Os meios de prevenção são muito importantes, inclusive o que a gente fala hoje é o meio de prevenção combinada. O que seria isso? São várias estratégias de prevenção. Obviamente que a estratégia mais importante de prevenção é o próprio tratamento, diagnóstico e tratamento de quem tem o vírus, porque quem tem carga viral indetectável não transmite.
Mas, olhando para o outro lado, para a pessoa que ainda não se infectou, nós temos, em primeiro lugar, o preservativo, pois ele protege não apenas contra o HIV, mas contra outras infecções sexualmente transmissíveis, tanto o preservativo masculino quanto o preservativo dito feminino, que também é utilizado para estes fins. E nós temos também as profilaxias medicamentosas, tanto a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, quanto o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. No caso da PrEP ou do PEP, são esquemas de profilaxia específicos para o HIV. As duas têm uma eficácia muito grande, mas não são de 100%, pois o vírus que está resistente àquele esquema, seja do esquema de profilaxia pré, seja do pós, obviamente não vai conseguir ser contido pelo esquema. Por isso que o ideal são prevenções combinadas. Hoje existe no Brasil, inclusive, a profilaxia pré-exposição, PrEP, que a gente pode obter tanto pelo SUS quanto de forma particular em farmácias normais. É inclusive o único medicamento para HIV que se pode comprar no Brasil, e também comprar de importadoras o PrEP de referência, que é o medicamento Truvada. E nós temos também o PrEP injetável, que já está sendo estudado na população brasileira e administrado via SUS, e também pode ser obtido por importação. Já a profilaxia pós-exposição também só é oferecida pelo SUS. E aí a pessoa precisa procurar, após ter uma exposição de risco, o centro de referência para iniciar o tratamento tão rápido quanto possível, mas no máximo em até 72 horas após a exposição de risco. Doutora Keila Freitas, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Com certeza. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.